Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Espírito Santo, ajuda-nos a discernir a verdade, o conhecimento, a qual nos liberta por meio do Evangelho Jesus o Cristo. Posso tropeçar, posso me levantar, mas posso me levantar. A partir da leitura de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, antes de chegar até Apocalipse. Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. E com o título, posso tropeçar, mas posso me levantar. E mais um trabalho a ser realizado aqui no espaço hora denominado umdia.com, voltado para entrevistas, voltado para estudos e voltado para elucubrações ou minuciosas reflexões, arguições, questionamentos, inquietações imprescindíveis para descrevermos uma realidade pautada em virtudes, pautada em valores, pautada em uma crença de modificação, e considero ser esse o chamado do Evangelho de Jesus o Cristo para cada um de nós. Judas capítulo 1, versículo 24 ao 25, e o tema dessa meditação: eu posso tropeçar, mas eu posso me levantar. E elenco com a alusiva frase: as visões são os meios pelos quais se levam ideias, princípios e valores que formam a consciência dos indivíduos e direcionam os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas decisões e as suas respostas ao descrever a realidade. Vamos trilhar novamente pelos meandros ou pelos enredos dessa frase? As visões são os meios pelos quais se levam ideias. Então, as visões são os meios pelos quais se levam ideias, trazem ideias, carregam ideias, portam ideias. Princípios e valores que formam a consciência dos indivíduos e direcionam os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas decisões e as suas respostas ao descrever a realidade. Posso tropeçar, mas posso me levantar. Ao tropeçar, posso me levantar. Afinal, quem vive, quem se encontra diante das vicissitudes, ou das alternâncias, ou das contingências, ou das contradições, ou das oposições, ou das tensões da vida, das escolhas triviais, corriqueiras, ou de mudanças profundas em nossa existência, está sujeita a tropeços. Pode tropeçar. Não está numa redoma e, diametralmente oposto, sujeito às inquietações da caminhada. Estamos sujeitos a tropeços, seja em nossas escolhas triviais, corriqueiras, habituais, como também em decisões e respostas as quais envolverão modificações e transformações em nossa existência. Porque nós não estamos numa redoma. Encontramos-nos ou nos encontramos na vida. E a vida a qual nos sujeita a altos e baixos também. Ao olhar para as páginas dos jornais, seja ainda no manuseio do papel ou das telas digitais, somos bombardeados de segunda a segunda por uma realidade de desencontros e desavenças. Os homens não querem acordar, não querem
concordar, não querem dialogar, não querem conciliar. Os homens parecem cada vez mais querem rivalizar, querem provar quem tem a palavra final, independentemente de se existe ou há ali a verdade objetiva, o conhecimento certo e a liberdade ligada a uma colaboração participativa. Os homens parecem acentuadamente, intensamente prescindir ou têm prescindido. Não acordar, não conciliar, não concordar, querem rivalizar, querem provar, querem mostrar que estão com a razão, querem patentear de o quanto as suas convicções são válidas, são corretas, são certas, sem considerar nada. As querelas aqui, dissidências ou divergências ou oposições entre uns e outros, se acirram. Basta e retomo ao que foi dito acima. Os jornais, as redes sociais, midiáticas, esparramam isso. Ali o conflito entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia. Os conflitos, a violência, o abuso, a arbitrariedade que se entranham por todos os cantos e recantos da humanidade. E novamente eu vou ler esse tópico: as querelas, ou dissidências, ou divergências, ou oposições entre uns e outros se acirram, se aferram, se aprofundam e se ampliam, como uma epidemia virulentamente inexorável, implacável. Por causa do quê? Por causa das visões. E as visões são portadoras de ideias, de valores, de princípios e de mitos. Sumamente, desembocam as visões toda uma sucessão de ideologias e de impressões subjetivas, que não condizem, que não se coadunam, que não se conciliam com a verdade, com o que é certo. Não paro por aqui. As visões de uma geração desesperançada, a geração da psicologia da criança mimada, movidas e mobilizadas pelas reivindicações, pelas exigências, pelos meus direitos, pelos meus interesses, pelo meu conforto, pelo meu bem-estar e nada mais, porque não há nada mais a se vislumbrar. Correto? Não há mais nada a se vislumbrar dessa geração desesperançada, receosa com o futuro, fragmentada em miríades de universos digitais, cada um com sua definição. Em meio a tudo isso, como enfrentar os tropeços? A começar, não fingir de suas ocorrências e perceber que estamos à mercê dos mesmos. Não finja diante dos momentos aos quais ocorrerem tropeços na sua vida. Não se afugente. E perceber que nós estamos sujeitos, sim, a tropeçar, a vacilar, a errar. O tropeço de quando as respostas não vêm como esperávamos. Sabe aquela situação em que você esperava uma resposta, estava tudo certo, consumado, consubstanciado, consolidado e não veio como esperávamos. O tropeço de situações de injustiça, de impiedade, de iniquidade. O tropeço de quando as respostas não vêm, que eu já disse como esperávamos. O tropeço de qual motivo não poderia ter sido diferente. E aqui se entrelaça pessoas as quais foram focos de atos de deslealdade, atos insidiosos, traiçoeiros, atos maléficos. De quem não esperávamos? O tropeço de um resultado diferente do que havíamos planejado.
O tropeço de olhar para os lados e, às vezes, com aquela sensação de será que só eu vejo isso? Eu não sei se você já viveu essa sensação. Só eu vejo isso, mais ninguém. O tropeço de anos após anos de dedicação, tão somente agora bate na porta a solidão. E aqui, esse anos após anos de dedicação, dentro de nuances de contextos familiares, profissionais, espirituais, conjugais e assim por diante. O tropeço de o que ainda posso fazer quando parece não mais depender de mim. O tropeço de rupturas, de um divórcio, da perda de um ente, de uma demissão não prevista, de uma frustração, de um projeto a qual aspirávamos ser um ponto de mudança profunda em nossa existência. O tropeço de parecer não haver mais significado na vida. O autor de Judas, conforme eu pude enfocar, no capítulo 1, versículo 24 e 25, ele enfoca, sem delongas, esse Judas não Iscariotes. Ele foi escolhido, ele veio a posteriori do Iscariotes. O autor de Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25, ele enfoca sem delongas, ele vai direto ao ponto, sem rodeios, sem lorota e sem ladainha. Sim, sim, não, não. Ele vai direto ao ponto. Apresenta-nos um teor de esperança para nos encher de coragem e desencadear toda uma força interior em nós, apesar do que foi e do que não poderá mais ser mudado. Vamos adiante. A nossa trajetória aqui nesse lugar comum de gente, como eu e você, vai envolver o tropeço. E ainda assim, podemos encontrar significado. Podemos viver com sentido. Podemos olhar para os lados. Podemos olhar para os lados e perceber que permanecemos também nessa vida. Você está ainda nessa vida. Eu estou ainda nessa vida. Nesse oikos, ou nesse lugar comum da humanidade. Com qual finalidade? Com qual propósito? Para sermos melhores. Melhores em virtudes, melhores em valores. Melhores em favor de quem está ao nosso lado. Porque isso também nos atinge. Melhores com relação a todo o contexto. Por isso estamos aqui, para sermos melhores. Para sermos felizes. Felicidade, ela não se delimita aos meus interesses, aos meus direitos, ao meu conforto, ao meu bem-estar, ao que me faz sentir bem. E não estou aqui sem nenhum discurso de apologia ao sofrimento, à aflição, nada disso. Mas a felicidade faz com que eu prossiga, vá adiante, porque há essa esperança, essa força que se entranha no meu ser e me faz continuar. Em meio às inquietações, em meio aos momentos de dúvidas, momentos de decepções, momentos de dissabores, mas faz com que também eu me impulsione e me levante. É bem verdade. Ao observar para o Deus posto colocado nas redações bíblicas, inclusive, diga-se de passagem, permitiu a sua imagem e semelhança. Ele permitiu a sua imagem e semelhança tropeçar. Não que ele tivesse a projetar para tropeçar, mas ele os fez com a condição de liberdade de escolha e de decisão. Lerei novamente essa parte para que não haja nenhuma distorção. É bem verdade, ao observar para o Deus posto colocado nas redações bíblicas, inclusive, diga-se de passagem, permitiu a sua imagem e semelhança tropeçar. Não os livrou de que poderiam tropeçar, mas não se afugentou. Esse Deus não se afugentou. Ele não foi para um escaninho no cosmos, no universo.
Ele não fez vistas grossas e prossegue a dizer para cada um de nós, em prol da minha vida, em prol da sua vida, em prol de quem estará por assistir e escutar esse trabalho. Ele prossegue a dizer que está à porta, e se abrires, então promoverá um cear, não de feitos e efeitos mágicos. Presumidamente, propõe tanto a mim quanto a você o partilhar de uma força, dessa esperança, para nos contagiar de coragem, de fé, de criatividade, quiçá ou talvez, não mais como antes, e sem sermos atordoados por remorsos e por ressentimentos. De certo, se pudéssemos, sejamos honestos, preferiríamos não tropeçar. E, caso fosse dessa forma, não passaríamos de bonecos adestrados por um criador megalomaníaco e vitimado pela síndrome do bem me quer e mal me quer. Não e não. Ao abrir as gavetas dos personagens bíblicos, Abraão, quando disse cessar a sua irmã, com receio de que seria rechaçado e porventura até morto ali no Egito, não tropeçou. O homem segundo o coração de Deus, Davi, ao se apropriar de uma mulher casada, Betseba, ao tramar a morte de Urias, que era esposo de Betseba, e ainda agiu com a mais cara de pau ou desfaçatez e pachorra ao ser questionado pelo profeta, não tropeçou. O discípulo Pedro, ao ser pressionado e adelgaçado ou estreitado pelas pessoas as quais estavam ali próximas do local em que levaram o Messias, e elas começaram a interpelar, a interrogar: você é um deles? Você é um deles? Esteve com ele? Não tropeçou? O profeta Elias e as façanhas vivenciadas ao derrotar os profetas de Baal, não tropeçou ao ser ameaçado por Jezabel e se escondeu numa caverna? O profeta Jonas e suas visões de um Deus compromissado com uns e outros não, porque ele queria vingança aos ninivitas. Ele queria que houvesse a justiça da destruição em face dos ninivitas, não tropeçou. Destaque logo, mesmo no discorrer desses exemplos, o Deus bíblico, o Deus ser humano Jesus Cristo, o Kairos para todos, o Logos criativo, o Logos preexistente, o Menhá e o Logos, o Menhá, aquele que está com aquele que tudo precede, a sabedoria daquele que está que tudo precede, desceu as ladeiras para trilhar com os homens em sua realidade, para fazer a trajetória dos homens em sua realidade. Esse Deus bíblico vem e quer caminhar. E, evidentemente, eu não disponho de nenhuma condição de definir quem estará por escutar esse áudio, mas esse Deus, ele quer caminhar. Ele quer caminhar e quer partilhar misericórdia. Ele quer partilhar compaixão. Ele quer partilhar justiça restauradora e reconciliadora. Ele quer partilhar uma fé de imaginação, uma fé criativa, uma fé transformadora. Ele quer partilhar a liberdade a qual nos torna livres, ou nos tornam livres, faz com que sejamos livres. Ele quer dizer, vamos lá. Ele quer dizer, o vamos lá, o vamos se levantar. Sem discursos disso, daquilo e acolá. Vamos lá, vamos levantar. Estou ao seu lado para fazer com que você recomece.
para fazer com que você encontre ressignificados, para fazer com que você se reconcilie comigo, consigo e com quem está ao seu lado. Ao permitir permitir aos abatidos e aos combalidos serem escutados. E aqui eu abro um parênteses para o livro de Jó. Porque também nos alfineta como lidamos com os abatidos e com os combalidos. Por esse Deus ser suficientemente, peremptoriamente, categoricamente, cabalmente, implacavelmente, indiscutivelmente, indubitavelmente. Eu me valho todas as palavras, até com redundância, e exageradamente, um Deus resolvido. Resolvido para escutar os nossos questionamentos, resolvido até para receber as nossas raivas, aquilo que o incomoda, aquilo que o inquieta, aquilo que o aflige. Ele é resolvido para isso. Por fim, se tropeçar, há mãos estendidas. Há um nascedouro de força, de coragem. Há um nascedouro de esperança e de misericórdia. Há um nascedouro de uma fé criativa e de imaginação para fluir, para confluir nossas vidas. Para fluir, confluir em seu interior e a ajudar a prosseguir com sentido, com destino e com motivo. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor em favor das nossas vidas, em favor da sua vida, em favor de todos aqueles as quais estarão por assistir e escutar esse trabalho. Eu posso tropeçar, mas eu posso levantar. E esse Deus, ser humano Jesus Cristo, ali naquela cruz, firmou, confirmou o que? Ele selou o quê? O que ele chancelou aqui? Fez com que o ser humano se tornasse livre. E apenas pessoas livres podem viver a liberdade da graça do ressurreto, pode viver a liberdade e a responsabilidade por quem está ao seu redor. Que a bom amor do Senhor sopre esse viver. E que mesmo diante dos tropeços, muitos catastróficos, calamitosos, caóticos, ou tropeços corriqueiros habituais, Ele está à disposição para nos fazer adiante, para nos ajudar, para nos animar, para nos motivar, para nos orientar para um novo tempo, para uma nova realidade.